Olá, boa tarde. Meu nome é Silva Daltaí. Eu vou falar sobre Fleoche hoje. Vou esperar um pouquinho as pessoas irem entrando, talvez. Ai, obrigada. Tá me vendo? Eu tava em dúvida se alguém tava me vendo. Depois que o Facebook atualizou, eu não fiz mais live, então fiquei um pouco receosa. Boa tarde, Cacilda. Bom, tá bem. Tá bem, Lu. Vou esperar mais uns 5 minutinhos, então. Ai, obrigada. Tô nervosa. Oi, Raíssa, tudo bem? Sim, é bem normal. E ainda mais depois da fala do Naraj, assim. É difícil falar logo depois dele. É muita. Obrigado, Bevin. É muita responsabilidade falar nesse espaço. Sim, é isso mesmo, Raíssa. Não tem. O engraçado é que até, tipo, 1 hora atrás eu não estava nervosa. Mas aí começou a ficar mais próximo, mas acho que agora eu já tô relaxando um pouco. Acho que essa expectativa do ao vivo é meio complicada. Sim, né? É um querido e ainda falando de um assunto super importante. Então, já deu 5 minutos, eu acho que eu vou começar. Talvez a minha fala seja um pouco rápida, assim, porque eu não sou ainda devota de Fleoche. Eu estou iniciando essa jornada, assim, bem da perspectiva que da fala anterior, de fazer um caminho, conhecer uma divindade, tentar se aproximar, enfim. E para isso a gente precisa fazer bastante, precisa fazer pesquisa, ainda mais quando é uma deusa que não é tão comum das pessoas cultuarem ou das pessoas procurarem, assim, uh, ar, não arquétipos, essa não é a palavra, mas procurarem referências em relação a essa divindade, assim. O tema dessa palestra é Fleoche Além das Florestas, porque dentro do imaginário popular, assim, quando falam em Fleoche, pensam nela muito como uma deusa que corre pelas florestas com cabelo ao vento, e ela é muito mais do que isso, assim. Ela tem ela tem uma característica muito importante e no principal conto dela, eu vou começar pelo começo, assim. Fleoche, ela tem dentro do ciclo de Uster, ela tem um capítulo, uma história mitológica que é nomeada dela, que é Taibo Fleoche, que significa o roubo de gado de Fleoche. Dentro desse conto, poucas vezes ela aparece, ou nenhuma vez, eu não me recordo, sobre ela estar na floresta ou dentro desse espaço mais selvagem, assim. O que caracteriza ela estar dentro desse espaço selvagem é eles serem donos de muitas terras e de gado. Ai, agora os cachorros começaram a latir. Vocês me desculpem, a minha vizinha ela tem muitos cachorros, assim, ela recolhe os cachorros
e cuida deles, enfim. Então ela tem uns 15, se eu não me engano. Então, se vocês ouvirem muitos cachorros, assim, talvez eu tenha que parar um pouquinho, mas aí eu retomo. Enfim, voltando ao assunto. Ela é casada com o rei Oil, e eles moram em castelos separados justamente porque eles têm muito gado, muitos rebanhos que são de gado e de corças, ou cervos. Então eles têm muito rebanho, então os rebanhos eles precisavam ficar indo e vindo, né, por conta das pastagens, por conta de talvez separar um pouco os rebanhos. Então eles moravam em 2 palácios separados. E eles aparentemente se viam de vez em quando, mas se viam, assim. Aparentemente eles eram longe, moravam separados, mas não eram tão longe um do outro. E Fleoche, ela era encantada pelas histórias de Fergus. Esse é o conto dentro do ciclo de Uster, o Time of Fleoche. Ela era apaixonada por Fergus, que era um herói, é um herói mítico, assim, que ele era lembrado pela capacidade heróica dele, por ser um grande guerreiro, enfim, mas também pela virilidade dele, porque ele necessitava de 7 mulheres humanas para satisfazer as necessidades sexuais dele. Então, ele aparece nas histórias, assim, na mitologia, desta maneira. Tá bem. Quando... E essa história, basicamente, funciona... Ela é um pouco complicada de compreender, primeiro porque os nomes, eles são bem parecidos, o rei Oil e o rei Aiu, que é casado com a rainha Maebd. Fergus, ele se hospeda no castelo da rainha Maebd, que é outra deusa, em outro território. E lá, eles meio que têm meio que tem, não. Eles têm um caso às vistas de todos, porque eles se relacionam, assim. E como os celtas, eles tinham uma regra de hospitalidade muito rígida, o rei Oil não podia destratá-lo, de maneira que ele fosse mais desonrado ainda por ser considerado uma pessoa desrespeitosa ou não receptiva na sua casa. Mas como vingança, ele rouba a espada mágica de Fergus e acaba que Fergus não percebe, porque ele troca a espada mágica de Fergus por uma espada de madeira. Nesse período também, enquanto Fergus está hospedado no castelo da rainha Maebd, também está hospedado lá um homem que se chama Brigne Nimenhag. Não vou saber e vou chamá-lo de Brigne, porque eu não sei falar o segundo nome dele. Dentro do conto, dentro da mitologia, conta que ele se alegrava tanto da sátira quanto da desgraça, de importunar as pessoas, assim. Então, o que ele faz? Vendo que estava todo mundo ali já naquela forma, assim, um pouco animosos por conta desse caso que a rainha Maebd está tendo com Fergus, e sabendo que Fleoche tinha uma paixão platônica por Fergus, o que ele decide? Ele decide ir lá no castelo de Fleoche, e ele fazia parte de uma comitiva, enfim, e é muito bem recebido dentro da casa de Fleoche. E lá ele fica dias, onde eles fazem banquetes, enfim. E aí, um dia, se aproveitando de todo esse conhecimento, ele começa a contar sobre Fergus para Fleoche, que ele estava lá no castelo da Maebd, que era relativamente próximo, que ele era um grande herói, que ele era muito viril, que não sei o quê, para fazer inferno. Aí, Fleoche fala assim, me conta mais um pouquinho. E aí ele ficou contando. No outro dia, depois que ele contou tudo para Fleoche, ele volta pro reino da rainha Maebd e fala pra Fergus que Fergus fala que a Fleoche ficou muito interessada, conta dos dotes dela, conta como o castelo dela era lindo, como eles foram bem recebidos, como ela era bonita, como ela sexualmente... eu nem sei se pode falar essas palavras ou se o Facebook corta. Enfim, que ela era tinha muito fogo, vamos dizer assim. E aí o Fergus, que
já tinha ouvido falar dela, fica mais interessado ainda e vai ao encontro dela. Deixa estar que o rei Oil ficou sabendo disso também por conta do Brickney, que já tinha mandado recado. E eles se encontram no meio do caminho. No meio do caminho, quando Fergus está indo para o reino de Fleoche, e Oil pergunta para ele o que ele está querendo lá no castelo com a mulher dele, se ele quer a mulher dele e tal. E aí Fergus diz que sim. E aí eles começam a travar uma batalha. Só que como Fergus ele tá sem a espada mágica dele, ele acaba perdendo e sendo preso. E acaba ficando preso no castelo de Fleoche, que não é o mesmo do rei Oil, como eu disse anteriormente. Nisso, a deusa Maebd fica enlouquecida, não porque o Fergus está preso, ou prestes a morrer, ou ser castigado, ou torturado. Ela fica possessa porque ela acha que como ele vai estar lá naquele reino, ele e a Fleoche, ela vai ser trocada. Então ela sai do castelo dela, arrasando com o exército dela, arrasando meia Irlanda e destruindo todas as vilas que ela encontra no caminho, até chegar lá no reino de Fleoche. No meio desse caminho, ela perde uma filha, quando ela desvia de uma lança e acaba tendo um período de luto ali. Mas ela chega lá no reino de Oil para batalhar e acaba fazendo... acaba não... Ai, agora eu esqueci a palavra. Mas é uma coisa relacionada à propina. Ela diz pros generais do Oil que se eles passarem pro lado dela, eles vão ter aposentos briga de comadre. Eles vão ter aposentos vitalícios no palácio dela, então eles acabam passando, porque lá no reino do Oil, talvez eles não tivessem, enfim. E eles acabam passando pro lado dela. E mesmo assim, ela acaba perdendo essa batalha, ela perde muitos filhos durante todas essas batalhas, assim. E aí eles se recolhem e Oil sobe no cume de uma colina para ver como é que tá a situação do reino lá por baixo. Nisso, Fleoche e Fergus tramam contra Oil, quando ele retorna, Fleoche embebeda ele e manda avisar ele e o exército dele, no caso, e manda avisar a Maebd que ele não... para atacar naquele momento, enfim. E aí Maebd ataca e ele acaba perdendo e foge. Ele foge pro mar, assim. E aí acabam acontecendo outras coisas no meio dessa história, porque é muito longa, assim. E ele vai de encontro a um barqueiro para poder fugir lá daquele reino pelo mar. Só que esse barqueiro, que agora eu não me recordo o nome, também o Oil já tinha feito uma maldade muito grande com ele, então ele resolve se vingar e deixa Oil lá na terra dele e vai embora de barco, assim. E aí se junta Maebd e Fergus e vão atrás do Oil e matam ele, assim. E Fergus traz a cabeça de Oil de presente de namoro para Fleoche. E nisso ela se sente muito culpada e acaba pedindo o corpo dele, né, para que o corpo dele não ficasse mais exposto. Então traz o corpo dele, eles enterram e ela se sente muito culpada. E conta-se que na história dela, assim, no Time of Fleoche, que por conta dessa culpa ela começa a contar todas as vitórias do Oil e, enfim, assim, honrando o seu nome. A batalha, ela não acaba aí, tá? Ela é muito longa, não é muito longa, mas ela tem várias idas e vindas dentro disso. E ela acaba que, no fim, depois de várias guerras, depois da rainha Maebd perder vários filhos, Fergus volta pro castelo da rainha Maebd junto com Aiel, que é o marido dela, assim. E tem mais algumas coisas na história, mas resumidamente é isso. Porque são muitas batalhas, assim, Maebd perde uma grande parte dos filhos dela nessas batalhas em busca de macho. Sei que é feio falar isso, mas é.
Lógico que tem outras questões, assim, relacionadas, aparecem outras coisas nesse conto de Uster, mas ele é muito longo e ele mostra uma Fleoche que a maioria das pessoas desconhece, assim. Quando a gente pensa em Fleoche, como uma deusa selvagem, a gente acha que ela que ela é selvagem porque ela tá na floresta lá, andando com uma roupinha verde, uma coroa de flores e indo atrás, cuidando dos animais selvagens, mas não é bem assim. Ela é selvagem porque ela também tem essa coisa mais animalesca dentro dela. Quando no conto fala que Fergus necessitava de 7 mulheres humanas para satisfazê-lo sexualmente, a única mulher barra deusa que conseguia satisfazê-lo sexualmente sozinha era Fleoche. Então aí já se vê o quanto a sexualidade dela era forte, o quanto a necessidade dela nesse aspecto é forte. Tem outra, em geral, as pessoas acabam relacionando ela com outras duas deusas gregas, assim, que não é muito verdade, porque uma dessas deusas é lunar e a outra deusa, ela é a deusa do amor, assim. E Fleoche não aparece nos contos. Sim, ela é muito esperta. E Fleoche não aparece em nenhum conto como sendo uma deusa lunar, muito pelo contrário. Nos contos ela aparece como cabelo dourado como o sol, como o brilho do sol. Eu não estou dizendo que ela é relacionada ao sol, mesmo porque nós não temos essa divisão, onde os deuses eles são ou de uma... Eles são matronos ou patronas de uma especificidade, assim. Assim como o Luke brilha como o sol na mitologia, Fleoche também tem esse brilho, então isso fala um pouco da capacidade dela de pensar, assim, de lucidez, de... Se bem que nesse conto ela não foi muito lúcida, né? Mas de ter a mente mais elevada, assim, eu entendo. E também do poder deles em relação às outras pessoas, assim, as coisas normais. Ela é muito relacionada à corça, por conta dos rebanhos. Ela é muito relacionada às vacas também. Ela tinha uma vaca chamada Maol, que alimentava até 300 homens com uma tirada de leite, assim. Com uma... Ai, agora esqueci a palavra. Enfim, com uma ordenha. Então, ela também alimentava o exército durante toda essa briga no conto dela, na mitologia, ela alimentava o exército de Oil. Ai, então, assim, e aí ela acaba sendo relacionada aos animais selvagens por conta disso, assim, das corças e das vacas. Deixa eu só ler aqui. Ordenha, isso. Ela tem vários filhos. Alguns a gente não sabe quem é o pai, e uma das filhas dela, que a gente não sabe, que sabe como é o nome do pai, que é a Ed, é Fante, a esposa de Manana. É, que eu deixei um pouco claro e eu quero reforçar que esse é um estudo inicial sobre essa deusa, assim. Ela tem muito mais mitologia do que a gente acredita que ela tem, porque não é uma deusa muito cultuada, não é uma deusa muito comum, não muito comum, mas que aparece muito nas pesquisas, assim, como Bir, Lu e outros. Então, mas mesmo ela sendo mãe de Fandi, a gente não, eu ainda não tenho não existe um mito ainda, não tenho conhecimento de um mito ainda que explica como foi esse nascimento, assim. Ela só é relacionada a, ao nascimento de Fandi, assim, a ser mãe de Fandi. Ah, eu também amo. Amo Fandi. E ela, o importante da gente perceber ela, a Fleoche, é muito mais. Seria devoto fácil de Fleoche. Ela aparentemente é uma deusa um pouco mais recolhida, mas ela é muito fácil de ser devoto dela, porque a história dela é incrível. Ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher que ela aparece também nos mitos como curandeira. Tudo bem.
ela não é uma mulher que se rebaixa, assim. Ela é uma mulher que tem as vontades dela e mesmo que se arrependa depois, eu falando mulher, mas ela é uma deusa que mesmo que se arrependa depois, que ela demonstre esse arrependimento, ela... Suba, Cosma... E mesmo que ela demonstre esse arrependimento, ela ainda assim tem certeza das escolhas dela. Suba, qual as maiores virtudes que você percebeu em Flioche? A maior das virtudes que eu percebi nela foi essa. Ela é uma deusa que tem a capacidade de reconhecer que errou, sabe? Não que os outros deuses não tenham essa capacidade. E em outros contos mitológicos, eles mostram isso. Mas esse fica muito nítido que ela sabe que talvez ela tenha cometido um erro. Isso é muito importante pra gente. Porque a gente pensa que os deuses, eles são... A gente já nasce, aprende que os deuses são perfeitos, que eles nunca erram, assim. Então, isso é bem legal. Outras virtudes que eu tenho, que eu gosto dela, é que ela é multifacetada, mas ela não parece assim. Ela é uma deusa, ela sabe fazer feitiços, que aparece como não como uma bruxa, mas como uma pessoa que tem o poder da cura. Ela, porque a língua que se escreve, é isso aí. ela é uma deusa guerreira, assim, então ela tem uma responsabilidade, ela ordena um castelo, então ela tem essa responsabilidade. Ela aparece também em outros mitos. Ela aparece em outros mitos como uma pessoa comum, assim, e também uma pessoa que acaba sendo foco de atenção e que dá conselhos para as outras pessoas, assim. Isso é muito interessante. Ou como uma sacerdotisa. Isso que eu ia falar também, assim. Alguns mitos relacionam ela como uma sacerdotisa antiga da deusa da floresta, assim. Não sei se isso seria muito correto. Acredito que não. Acredito que a maioria da mitologia a relaciona com sendo uma divindade mesmo, como ela é mãe de uma divindade. Então, às vezes, eu penso que essa sacerdotisa, que era uma sacerdotisa de Fleoche, acabou adotando o nome ou ficou referenciada como ela. Então, a gente tem que ter muito cuidado, mesmo porque os antigos, eles não tinham muito essa diferenciação entre o que era ancestral, Deus, e espírito, assim. Então, eles podiam se dizer descendentes de ancestrais, descendentes ancestrais de deuses, ancestrais de espíritos, assim. Então, isso pode ser, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lê que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ficar confuso, porque acaba sendo um pouco confuso. A Bevin comenta, nessas virtudes é que aprendemos e desenvolvemos aspectos pessoais. Isso mesmo. Eu acho que o fato dela ter certeza do que ela quer, que talvez seja Fergus, talvez seja não ser mais casada com aquele homem, porque a gente não sabe se a paixão dela não é vinculada a outra coisa, que não é mais estar com aquele homem, assim. Então ela tem certeza que ela quer. Gente, só pra dizer que vai ter um sorteio online de um... o Narraj vai sortear um livro para quem estiver online e compartilhar o vídeo, sem frete e ainda com autógrafo nas preces. Encantamentos e rituais celtas. O resultado sai amanhã. Então vocês compartilhem os vídeos. Eu não sei há quanto tempo eu tô aqui. Tá. Então é isso, assim. Talvez eu tô um pouco nervosa, talvez eu tenha esquecido de falar algumas coisas, mas a gente tem que... É bom a gente saber que os contos, eles parecem uma briga de comadre. A gente tem que aprender a retirar disso pontos específicos, não pontos específicos, mas aprender a retirar disso uma forma de visualizar virtudes ou aspectos negativos que a gente tem na gente e não quer mais, ou aspectos positivos que a gente quer na gente e tentar trabalhar a favor disso, assim. Como o Narraj falou,
no vídeo anterior. Não adianta a gente querer ser devota de Fleoche e não gostar de bicho e maltratar os bichos, assim. Não adianta a gente ser devota de Fleoche e quando chega algum momento a gente se acovarda, a gente não consegue tomar nossas próprias decisões. Quando se diz que ela vai muito além das florestas, é porque ela vai além das florestas, ela não é só a deusa que tem a sua carruagem puxada por corças, ela não é a deusa que... Ou seja, também temos parábolas, sim. Ela não é a deusa que vai ficar esperando benignamente a gente se aproximar dela. Ela não é uma deusa que vai, como em alguns textos que eu vi durante as minhas pesquisas, ela não é uma deusa que vai machucar quem vai dentro do território dela, dentro das florestas e fazer coisas ruins. Ela vai defender o território dela, assim. Bom, e onde seria o território dela? É nas florestas? É na Irlanda? Isso é muito subjetivo e eu acho isso muito legal, porque se você acaba sendo devoto dela e ela gosta de ti, você provavelmente vai ser território dela, então ela vai querer te defender. Eu acho a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando a gente fala dos deuses e os personifica. Quando a gente pesquisa sobre Fleoche e aparece pesquisas em que a gente relaciona ela com outros deuses, a gente também perde um pouco do significado que ela mesmo tem, assim, das virtudes dela, das guerras, das características dela, porque isso acontece na maioria das religiões, onde a gente pega outros deuses e acaba simbolizando, dizendo que eles são parecidos, mas não são energias diferentes, são aspectos diferentes, e isso é muito importante, assim, porque quando a gente fala que ela tem a sexualidade muito forte, não significa que ela é uma deusa do sexo. Quando a gente fala que ela é uma deusa que tem muitos rebanhos e por isso ela é muito rica, porque ela tem uma vaca que dava muito leite, isso não significa que ela é uma deusa dos rebanhos. Isso não significa que ela é uma deusa dos animais. Isso significa que ela é uma deusa que tem vários aspectos, e eu não acho que fáceis seja uma palavra adequada. Ela é uma deusa que tem vários aspectos, que pode sim, assim como os outros deuses celtas, ser foco da nossa devoção, porque ela pode sim suprir necessidades e dar exemplo de virtudes que a gente quer na nossa vida unicamente, sem precisar se misturar com outros deuses, assim. A Lu comentou: engraçado que as pessoas colocam Morrigan como deusa do sexo, por conta de um único conto que ela tem uma única relação sexual, enquanto Fleoche parece muito mais adequada. Sim. A Fleoche, ela é bem foguenta, assim, tanto que ela tem vários filhos, ela tem três filhos e Fand. E até agora eu não sei quem é o pai desses outros 3 filhos dela, porque aparentemente não é Oil. Então eles eram um casal que tinham uma relação, ou ela teve esses filhos antes, ou eles tinham algum tipo de relacionamento aberto, assim. Porque ela teve filhos com pessoas que a gente não sabe, que podem ter sido com pessoas, podem ter sido com outros deuses, que a gente não sabe quem é. Ai, obrigada! Fiquei com medo de ficar feio meu cabelo roxo. Então é isso, pessoal, assim. Quando vocês pensarem em Fleoche, pensem numa deusa que ela pode ser acolhedora, mas ela também é uma força da natureza, não por conta de ser uma deusa da floresta, mas ela é uma força da natureza porque ela move mundos e fundos, assim, tipo, uma guerra foi travada, várias guerras foram travadas para que ela não ficasse com o homem. Então, isso também é interessante porque dizem que ela é um pouco da deusa da confusão, mas eu acho que não. Deusa dos relacionamentos abertos, já quero. Sim, instintos, Ela
ela é uma deusa que ela tem muitos aspectos interessantes que podem ser trabalhados, que se não se resumem que podem se resumir à sexualidade dela, pode, mas sim, muitas coisas. Só nesse mito já havia aspecto de amor, prosperidade, inteligência, liderança, sexualidade, beleza, receptividade, mas ela também trama, a gente também tem que ser fiel, assim, ela é um pouco realista. Ela acaba fazendo uma trama, assim. Então, eles dizem que ela é uma deusa, pode ser a deusa da discórdia, a deusa céltica da discórdia. Eu não acho, não é porque ela fez uma guerra num país inteiro que ela causa discórdia, só um pouquinho, né? Mas, ela acaba se posicionando, porque quem, na verdade, fez a briga toda não foi ela, foi Maebde. Se Fergus queria ficar com ela, bom, Maebde podia ter sido um pouco mais calma, porque ela também era casada. Então, assim, é muito interessante a forma com que eles acabam se relacionando na mitologia. É uma maneira diferente do que a gente se relaciona hoje em dia, assim. A gente fica muito preso a dogmas que não são nossos, não são da nossa religião e nem da nossa mitologia. A Bevin comentou necessidades. Necessidades de Maebde? Ou ou de Fleoche? Aparentemente, todo mundo nesse conto tinha uma sexualidade muito aflorada, assim. E eu gosto de como dentro da mitologia isso é tratado de uma maneira mais natural, quando os deuses se relacionam sexualmente, não só nesse conto, mas no outro. Fogo no parquinho. Sim. Márcia Arruda, só porque ela tramou uma guerra em um país inteiro que ela causou discórdia. Só um pouquinho. Isso é verdade. Não, ela tem outros contos, assim, que é. A mitologia céltica, ela precisa de um pouco de atenção. A mitologia irlandesa, a gente precisa ler várias vezes. Porque ela acaba que, como é muito diferente das nossas normas morais, a gente não consegue pegar de primeira, assim. Então, muitas vezes a gente precisa ler e reler, também porque elas acabam sendo muito confusas por causa dos nomes, assim. Tipo, um rei se chama Ail, que é o marido de Maebde, e o esposo de Fleosta se chama Oil. Então, tipo, é só uma letra que muda, o A e o e isso acaba trazendo confusão para nossa cabeça. Então, muitas vezes a gente lê um conto ou sobre um deus e a gente acaba se confundindo. Raíssa. Ou Fergus que sabia bem o que fazia, né? Pois então, não sei agora. Porque se ele precisa de... Eu não sei se ele tinha necessidades, porque ele precisava de 7 mulheres. Não sei se ele satisfazia a necessidade de 7 mulheres. Isso não é dito no conto. É dito que ele precisava de 7 mulheres, não que ele satisfazia 7 mulheres. Mas pelo fato de terem feito uma guerra por ele, uma guerra por causa disso, eu acho que sim. Eu acho que devia saber. Ou tinha um membro de ouro. Então, gente, acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês, assim. Como eu já falei, é um pouquinho. Talvez a gente tenha outra oportunidade para eu falar mais sobre as minhas pesquisas, falar mais sobre esse conto, assim, que eu contei um pouco atrapalhado. Que eu contei um pouco atrapalhado. Mas que é bem útil para a gente conhecer outros deuses que não são os mais comuns, entre aspas, dentro da nossa mitologia e que são grandes fontes de inspiração para a gente. Márcia Arruda, bem esclarecedor, eu com Jean Cat, porque não consigo desvincular ele dos filhos, Miak, Armide e Arctur, sigo estudando. Sim, onde posso encontrar o mito escrito, online escrito? Paulo, eu tenho, mas eu não vou saber de cabeça. Eu posso deixar aqui junto nos comentários depois que eu
finalizar, Leone, Fergus, pau de mel. Minha senhora, eu acho. Às vezes eu fico pensando que talvez alguém devia ser devota a Fergus, assim, botar os dois, assim, porque, né? Chiqué na nossa vida. Um membro de ouro morrer. Bevin, às vezes não somente pontos de vista mesmo. Sim. Isso, nos contos, né? Às vezes são pontos de vista diferentes na mitologia, e aí a gente precisa ler os dois e talvez tentar trilhar um caminho comum neles. Então, é isso, já me despedi várias vezes. Eu espero que em outro momento a gente possa se ver. Muito obrigada por terem me acompanhado até aqui. Leone, nem um guindaste me tiraria de férias. Olha, acho que sim. Maeb está corretíssima. Então, eu não sei, eu não posso dizer se ela está corretíssima ou não. Eu, particularmente, não concordo, né? Porque estou a favor de Fleoche, mas porque, bom, ela abriu mão de muitas coisas por causa dele, né? Ela perdeu muitos filhos, assim. Então, no fim das contas, eu não sei se ela se sentiu corretíssima. Mas, no final de todas essas brigas, ele volta com ela, né? Pro palácio. Então, talvez ela tenha ganho aquilo que ela tentou buscar, assim. Muito obrigada, então. Obrigado, Lu. Vou encerrar aqui e eu não sei qual é o próximo, mas eu espero que vocês fiquem para a próxima palestra. Ah, é ela que vai falar sobre poesia celta. Obrigada. Tchau.